Pessoal, estamos aí novamente, continuando a nossa matéria de eletricidade, tá? A gente vai falar agora sobre capacitores. Pessoal, capacitores, falando de eletricidade, em qualquer ramo que você for, a gente vai falar sobre capacitores. Seja residencial, industrial, comercial, tá? Seja eletrônica de potência, sistema elétrico de potência, tudo é utilizado o capacitor. E o que significa um capacitor, pessoal? Qual é o conceito, a finalidade de um capacitor? O capacitor é um componente, ele tem a finalidade principal de armazenar cargas elétricas, certo? Ele é composto basicamente por placas condutoras, denominadas de armaduras, beleza? Ou seja, e é feito por um material condutor que é eletricamente neutro. Essas placas são isoladas por um material, né, entre essas duas placas existe um material que a gente chama de material dielétrico. Está aqui, ó. Então tem aqui as suas duas placas condutoras, tem um terminal, correto? E entre as duas placas a gente tem um material isolante que a gente chama de dielétrico, certo? Aqui tem uma tabelinha mostrando umas características e a utilização dos capacitores. A gente tem vários tipos de capacitores, beleza? Então vocês dão uma olhada nisso aí, dá uma lida aí, confere isso aí pra gente. Só o primeiro exemplo aqui para vocês verem, o capacitor de cerâmica. Ele é pequeno e mais barato, né? Então ele apresenta uma capacitância variável dependendo da tensão que você aplica nele, correto? É usado em circuitos eletrônicos de alta frequência. E para cada um aqui tem a sua característica. Confere aí. O capacitor ele é amplamente utilizado em circuitos eletrônicos para quê, pessoal? Olha só, o primeiro, armazenar carga para utilização rápida, correto? Esse é o mais utilizado. Ele bloqueia passagem de corrente contínua e permite passagem de corrente alternada. Ele tem essa característica de fazer esse filtro, correto? Ele também filtra interferências, né? Tanto que em outras situações, correção de fator de potência, que vocês já viram, a gente utiliza capacitor para filtrar certas situações e corrigir o seu fator de potência, tá? Então tem muitas interferências que o capacitor pode resolver para você, harmônicos, né, na sua rede. Então ele filtra essas situações, tá? Ele suaviza a saída de fontes de alimentação para não ter movimentos bruscos, né? O ripple lá da onda, a gente vai falar sobre isso. Elimina as ondulações de corrente contínua, tá? Então, vocês vão ver essa situação aí. O capacitor, tá aqui, ó, tem a simbologia do capacitor, é o capacitor não polarizado, você pode colocar ele de qualquer forma no circuito, correto? E já tem o capacitor polarizado, ou seja, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Então, você tem que colocar no seu circuito, se ele for polarizado, da forma como ele está demonstrando para você, certo? Então tá aí, ó, só um exemplo para vocês. Aqui você tem uma fonte carregando o capacitor e aqui a gente tem o dielétrico, correto? Então observa bem, ele está num circuito onde ele está desenergizado, que o interruptor está desligado, correto? O que acontece? Se eu fechar esse capacitor, essa tensão minha vai aqui para o capacitor. Então ele fica sujeito a quê? Uma diferença de potencial dos polos da nossa fonte, correto? E aí, olha só o que acontece. Está vendo que ele direciona aqui, ó, os nossos elétrons que vêm da nossa fonte, ele direciona isso daí, pessoal. Então ele faz surgir o quê? Uma força chamada campo elétrico, que nada mais é o quê? Uma força de atração, beleza? Então, entre as cargas de sinais diferentes, ou repulsão, e entre as cargas de mesmo sinal, beleza? Então, aí, se eu abrir a minha fonte, olha só, o meu capacitor, por um certo período, ele armazena essa carga e ele está aqui pronto para efetuar algum trabalho, beleza? Então, você vê que mesmo desligando a minha fonte, que estava carregando o meu capacitor continua por um determinado tempo carregado, beleza? Então, quando você tem um capacitor carregado,
e seus terminais são conectados a alguma fonte, alguma carga, como está na figura que eu vou colocar para vocês, então a gente tem o quê? Uma circulação de elétrons, a gente tem corrente elétrica. Então o capacitor atua como uma fonte de tensão. Beleza? Está aqui, ó. A minha fonte está desligada e aí o meu capacitor é conectado numa resistência, simbolizando uma carga. Então o que acontece? Eu tive o quê? Movimento de elétrons. Beleza, pessoal? E aí entra interessante a capacidade que o capacitor tem de armazenar carga. A gente pode calcular isso, correto? Ele é simbolizado pela letra C, que é o que? A capacidade de armazenamento. Então a gente tem o que é a carga pela tensão. Está aqui, ó. O que é a quantidade de carga elétrica, a matéria lá no início que a gente estudou, correto? O V é a tensão que está nos terminais do capacitor e o C é o que? É a capacitância que é medida em farad, beleza? Então a unidade de medida da capacitância é o farad, como a gente já falou, representado pela letra F. E como ele é uma grandeza elétrica, ele pode ser medido e tem os seus múltiplos e submúltiplos, beleza? Então está aqui, ó, o farad. Na escala central, nós temos o milifarad, que é o 10 a menos 3, 0,001. O microfarad, que é 10 a menos 6, 0,000001 farad. E aí nós temos o nano e o picofarad. O nano é 10 a menos 9 e o pico é 10 a menos 12. A gente tem outras ainda, mas as mais utilizadas são essas aqui, certo? Como os resistores, os capacitores podem ser associados também num circuito, beleza? Eles podem ser associados num circuito paralelo, pode ser associado de forma séria, de forma mista, tá? Então, numa associação em paralelo, como está mostrado o desenho aqui, pessoal, como que vai ser essa situação? Olha só, então a capacitância total de uma associação em paralelo é a soma das capacitâncias individuais. Então, é o contrário do resistor, beleza? Então, no circuito paralelo, a capacitância total ela é dada pela soma dos capacitores, beleza? Se os meus capacitores tiverem valores iguais, eu pego o número de capacitor e multiplico pela capacitância. Ou seja, exemplo, se eu tiver 10 capacitores de mesma capacitância, eu multiplico vezes 10 por um valor unitário, eu vou ter a minha capacitância total, certo? Então, aqui está um exemplo, beleza? Eu coloquei esse circuito aqui, a gente tem 4 capacitores, cada um é valor de 10 microfarad, o C1, o C2 é 4,7 microfarad, o C3 é 2,2 microfarad e o C4 é 15 nanofarad. Então presta atenção que aqui está em escala diferente, viu pessoal? Aqui está em micro, aqui está em nano. E transformando esse 15 aqui para micro, eu tenho 0,015 microfarad. Porque para mim passar de nano para micro, eu estou subindo, eu tenho que dividir por 1000. Lembra da nossa escadinha? Então, aí eu somando tudo isso daqui, eu tenho uma capacitância total de 16,915 microfarad. Beleza? Na associação em série, como está desenhado aqui, o que acontece? Eu vou ter capacitâncias menores. Não é como no paralelo que a minha capacitância aumenta, porque eu somo, correto? Então, aqui é como se fosse o meu circuito paralelo do resistor, correto? Para você guardar aí. Então, se eu tenho dois capacitores de valores iguais, eu multiplico e divido pela soma, beleza? Se for capacitores iguais, eu divido o número do capacitor, o valor do capacitor pelo número de capacitores. Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho aqui 3 capacitores em série
de valores 1 microfarad, 2 microfarad e 5 microfarad, correto? Então tá aí, ó, é 1 sobre CT é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Ele só tirou 1 aqui e jogou lá para cima, correto? E fez a conta da forma como a gente sabe fazer, correto? Tirou o mínimo aqui, de 1, de 2 e 5, foi 10. 10 dividido por 1, 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2 vezes 1, 2. Então aqui ele somou 1 sobre 17 sobre 10. E aí ele inverte, correto? Aí tem 10 sobre 17, dividindo, tem 0,588 microfarad. Foi isso que deu a nossa conta. Beleza? Aqui um outro exemplo. São dois capacitores. Tem aqui de valor diferente, certo? 0,1 micro e 0,5 microfarad. E aí a gente vai naquela conta, ó, multiplicação dividida pela soma. Beleza? Então tem 0,1 vezes 0,5 dividido por 0,1 mais 0,5. Então terei 0,05 dividido por 0,6. Dá um total de 0,083 microfarad. Beleza, pessoal? E aí a gente precisa complicar mais o nosso assunto. Beleza? Esse processo de carga e descarga sucessiva do capacitor, o que acontece? Dá origem a como se fosse uma resistência elétrica, beleza? E essa resistência, aqui no capacitor, a gente denomina de reatância capacitiva. Valeu, pessoal? Guardem esse nome. Reatância capacitiva, ela é expressa pela conotação XC, reatância capacitiva, e ela é expressa em ohms, por meio dessa expressão. Então, para mim achar a reatância capacitiva, é 1 sobre 2πfc, beleza? Então tá aqui, ó, XC é a reatância capacitiva, é dada em ohms, beleza? O F, 2π, é 3,14, vezes 2, nós temos o valor de 6,28, beleza? O F é a frequência, a gente já sabe o que é frequência, a gente já estudou isso, é medida em hertz. E o C é a capacitância do capacitor em farad, beleza? Então, observa bem, se eu tenho um circuito aqui, uma fonte de corrente alternada, onde eu alimento um capacitor, o que acontece? A gente vai ter a relação da tensão no capacitor, vai ser a corrente vezes a reatância capacitiva, certo? Então está aqui, ó. VC é a tensão no capacitor em volts, porque eu estou com a minha fonte, joguei no capacitor. Qual vai ser a tensão aqui no meu capacitor? Certo? O I é a corrente eficaz do meu circuito, tá? E o XC é a reatância capacitiva em ohms. Dei um exemplo aqui para vocês. Um capacitor de 4,7 microfarad é conectado a uma rede de 127 volts 60 Hz. Beleza? Qual é a corrente do circuito? Beleza? Então, olha só. Aqui ele jogou 127 volts, tá? Aqui nós temos uma frequência de 60 Hz, a nossa frequência, e a capacitância do capacitor aqui, ó, é de 4,7 micro, certo? Então, qual é o valor da corrente no circuito? Qual vai ser o valor dessa corrente? Então, ele está te mostrando aqui. Primeiramente, a gente precisa saber o quê? O XC, não é isso? A reatância capacitiva, que é 1 sobre 2πfc. Então, substituindo os valores, a minha frequência é 60 e a minha capacitância é 4,7 micro. Presta atenção na unidade, micro, correto? Eu tenho que deixar isso tudo na mesma unidade. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2 vezes π, 6,28. Frequência 60, 4,7 micro. Então, eu tenho 1 sobre, transformando isso aqui tudo, eu tenho 1770,96 micro. Beleza? Dividindo 1 por 1770 micro, eu tenho 5,65
quiloohms, beleza? Se você transformar isso aqui para a mesma unidade unitária, você vai ver que você vai conseguir esse valor aqui de 5,65 quiloohms. Ou seja, esse aqui é o valor da reatância capacitiva do nosso capacitor, beleza? E aí a gente pode calcular a corrente do nosso circuito, que é a tensão no capacitor dividido pela reatância capacitiva. Então tem aqui 127 dividido por 565, tá? Então ele transformou aqui para a unidade central, correto? Então ele multiplicou isso aqui por 1000. Então temos aqui 565, temos aqui 0,2248 ampere. Beleza, pessoal? Então tá aí, deixo isso para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu!